Natsuo era um perdedor preguiçoso que não conseguia arranjar uma namorada, então seus amigos o convidaram para uma festa que acabou ficando louca. No entanto, algumas semanas depois, descobriu-se que a garota que ele ficou era sua meia-irmã. Agora ela quer ficar com ele todos os dias. Foi um acidente, mas eu não esperava que estivesse rígido. Tudo começou no dia em que ele foi convidado para uma festa. Ele e os amigos encontraram algumas garotas da escola, mas ele grudou em uma delas, que se apresentou como Rui. A garota parecia tão sombria que ele decidiu conhecê-la e perguntar se estava bem. Ela se perguntou por que ele perguntou e ele disse que ela parecia ter perdido todas as economias em criptomoedas. A garota de repente perguntou se ele queria sair dali, e ele cedeu imediatamente. No caminho, ela disse que tinha um favor a pedir a ele. Ela o levou para um Airbnb e se sentou na cama. De repente, perguntou se ele gostaria de a aplaudir. Ele se perguntou por que ela estava perguntando isso a ele, e ela respondeu que queria saber como era, já que alguns de seus amigos a provocavam por ser uma virgem. Ele considerou isso uma oportunidade de ouro para praticar o que aprendeu com Rudolf Hiller, mas estava curioso porque ela o escolheu e não os outros caras que eram especialistas em aplaudir. Ela disse a ele que o escolheu porque ele parecia um amador sem estatísticas de aplausos e ela não queria ser aproveitada por um jogador. Finalmente, Bro perguntou se isso não deveria ser feito com alguém de quem ela gostasse, e ela respondeu que não gostava de ninguém e não estava planejando gostar tão cedo. Natsuo aproveitou essa oportunidade única na vida para superar e começar a explorar essa obra de arte até mergulhar, enviando-a para a lua. Após a sessão de palmas, eles saíram para as ruas com Natsuo, perguntando a ela como ela sentiu. Ela disse a ele que, embora estivesse emocionada por finalmente saber como era, ainda era a mesma pessoa. Ela então disse a ele que o que aconteceu em Miami, ficou em Miami, e saiu. Natsuo foi à casa do amigo Fumiya para contar o que tinha acontecido. Fumiya disse-lhe que isso era uma sorte de nível de loteria, e perguntou a Natsuo por que ele parecia que não tinha gostado. Ele respondeu que ficou empolgado no início, mas não conseguia tirar da cabeça que não era assim que deveria ser, já que seu coração estava comprometido afinal. No entanto, Fumiya disse-lhe que isso era o melhor de qualquer forma, já que a professora por quem ele tinha uma queda estava muito acima do seu nível. No dia seguinte, na escola, Natsuo estava no telhado escrevendo quando sua professora, Hina, veio ao seu encontro, pedindo para ler, já que ele tinha prometido mostrar o livro a ela primeiro. Ele disse a ela que isso só iria acontecer depois que ele terminasse. Ele então perguntou a ela o que estava errado, já que ela era conhecida por ir ao telhado apenas quando estava triste. Ele se ofereceu para escutar se ela estivesse disposta a compartilhar, mas ela apenas esfregou a cabeça dele como um Yunjin, e disse que apostava que ele usava aquele charme com todas as garotas. Ele respondeu que não havia chance de alguém cair nisso, muito menos ela. No entanto, ela brincou dizendo que não se importaria de se apaixonar por um garoto legal, mesmo que fosse contra os princípios do trabalho. Logo ela foi embora, mas Natsuo voltou ao telhado no dia seguinte apenas para encontrar Hina lá novamente. Ele correu para encontrá-la e perguntar o que estava errado. Ele a viu chorando e perguntou o que havia acontecido, mas ela disse que o drama da TV da noite anterior era tão comovente que ela teve que vir à escola para chorar. Para de contar histórias. Natsuo não acreditou nisso e disse a ela que não deveria guardar para si porque estava preocupado, mas ela disse que não era nada demais. Ela acrescentou que ele era um bom garoto, mas que os adultos tinham coisas de adultos para lidar, o que partiu o coração dele. Ele foi interrompido por uma ligação. Mais tarde, enquanto pensava em toda a situação em seu quarto, seu pai de repente entrou rapidamente para revelar que estava pensando em se casar novamente. No entanto, Natsuo não ficou tão animado com essa notícia, pois há muito tempo esperava que ele fizesse isso. Ao ouvir isso, seu pai ficou animado e revelou que a nova família estava a caminho para visitá-los, chocando Natsuo. Mas antes que ele pudesse processar isso, a campainha tocou e seu pai o puxou para conhecer seus futuros enteados. Ele os conheceu e descobriu algo que nunca esteve no seu bingo. Suas novas irmãs postiças eram sua professora na escola e a garota aleatória que ele esbarrou alguns dias atrás. Ele desmaiou instantaneamente. Alguns minutos depois, na mesa de jantar, a namorada do pai dele se apresentou como Tsukiko. Depois que Natsuo disse seu nome, ele perguntou o que ela gostava em seu pai, ao que ela inventou algumas qualidades inúteis que sua mãe também via em seu pai, mas ele ainda saiu para comprar leite. Dano emocional. Depois, Natsuo se desculpou para ir ao banheiro, onde encontrou Rui, que de repente lhe perguntou se ele já sabia que tudo isso ia acontecer, mas ele disse que não. Ele perguntou o que ela pretendia fazer sobre o casamento, e ela respondeu que estava disposta, já que sua mãe estava mais feliz desde que começou a namorar o pai dele, então a decisão ficou a cargo dele. Após a apresentação da família, Natsuo disse ao pai que aprovava seu novo casamento, e entusiasmado com isso, o pai informou que eles se mudariam para uma casa nova na semana seguinte, surpreendendo-o.
No dia seguinte, Natsu contou a Fumiya sobre os recentes acontecimentos e ele ficou chocado com o quão loucas as coisas haviam se tornado para ele. A garota com quem ele tinha ficado agora estaria morando com ele e a barreira com Hina agora tinha autenticação em 2 etapas porque ela agora é da família dele também. Fumiya aconselhou que ele desistisse da sua ilusão de estar com a Hina dele. Na semana seguinte, eles se mudaram para uma nova casa e Hina provocou Natsu dizendo que mal podia esperar para ir caçar revistas de enredo no quarto dele. Sim, rapaz. Ele tentou ser formal, mas ela disse-lhe para deixar todas as formalidades de professor-aluno na escola. Depois, ela disse-lhe para chamá-la pelo nome, o que ele teve dificuldade em fazer. Alguns minutos depois, ele encontrou Rui enquanto ele empacotava algumas coisas, e quando ela percebeu que ele estava evitando olhar para ela puxou seu ouvido dizendo-lhe para esquecer o que aconteceu entre eles antes e parar de agir de forma estranha perto dela. No entanto, o Bro ainda não conseguia tirar aqueles melões da cabeça e se perguntava como ela esperava que ele esquecesse. Foi então que Hina saiu casualmente com uma toalha. Chocando-o e percebendo que não era mais a sua casa habitual, ela logo voltou de shorts, o que fez Natsu lutar contra seu crescente Magnum ao ver Kia. Hina acabou bebendo tanto até dormir embriagada, e ao ver seu corpo exposto, Natsu lutou muito para resistir à tentação. Ele tentou acordá-la, mas seus pensamentos intrusivos venceram e ele tentou beijá-la. Mas Rui apareceu de repente naquele momento, chocando-o. Rui simplesmente chegou, chutou a irmã bêbada para o chão e a arrastou enquanto Natsu assistia como um idiota culpado. O irmão dormiu tarde naquela noite pensando no que aconteceu e acabou acordando tarde na manhã seguinte. Ele foi para a escola parecendo um lixo. E quando ele conversava com um dos amigos, outro amigo veio dizer que um novo aluno tinha sido transferido para a próxima turma. Ele não se importou com isso até descobrir que o novo aluno era ninguém menos que Rui. Ao vê-lo, ela se aproximou, surpresa ao ver seu cabelo desgrenhado, e disse que poderia apostar que ele também esqueceu o almoço. Quando ela tentou descrever onde estava a caixa em casa, ele rapidamente fechou a boca dela e a levou para fora. Ele expressou sua surpresa ao ver que ela se transferiu para a mesma escola. E ele perguntou o que fariam sobre o relacionamento deles então. Ele acrescentou que ninguém precisava saber sobre suas ginásticas no quarto, nem sobre serem irmãos. No entanto, Rui disse-lhe para fazer o que quisesse, pois ela também gostava de manter sua vida privada. Ela então interpretou todo o falatório dele como significando que ele não queria que ela falasse com ele na escola, e foi embora, dizendo que entendeu isso claramente, enquanto Natsu se perguntava se tinha dito algo para ofender. Dela, os amigos dele apareceram de repente e começaram a provocá-lo sobre a nova garota. Em seguida, enquanto Natsu caminhava pelo corredor, ele foi parado por Hina, que perguntou o que havia de novo no visual dele. Ele disse que teve que correr para a escola, então não teve tempo para arrumá-lo. Ele acrescentou que precisava arrumá-lo, já que todos estavam comentando sobre isso. Mas Hina tocou no cabelo e disse que estava fofo, fazendo o estômago dela dobrar. No entanto, ele mudou o assunto e perguntou se ela havia mencionado alguém que agora eles eram irmãos e ela respondeu que não. Então, ele disse que achava que não havia necessidade de tornar isso público. Hina concordou porque isso poderia causar a ele alguns problemas se todos soubessem. Depois, ele perguntou se ela estava ofendida por causa do que aconteceu na noite anterior, mas ela não conseguia se lembrar de nada e, de forma provocativa, perguntou se tinha o beijado. Natsu ficou embaraçado instantaneamente e negou que algo assim tivesse acontecido, aliviando-a. Aparentemente, ela uma vez beijou uma amiga quando ficou bêbada. Ela então lhe disse que sempre gostava de relaxar quando estava em casa, mas às vezes exagerava. Finalmente, afirmou que teria mais cuidado e pediria desculpas antecipadamente. Durante o intervalo, Natsu percebeu que Rui estava sozinha e foi encontrá-la para perguntar se ela amava ficar sozinha ou se tinha um cheiro ruim que afastava todo mundo. Um pouco dos dois. Ela disse a ele que os outros colegas de classe viriam pela manhã, mas sua baixa energia social os afastou, pois ela estava dando respostas frias. Ela notou o cabelo dele e se ofereceu para arrumá-lo, e arrumou. Ele percebeu que ela era bem tranquila, mas simplesmente não tinha habilidades sociais. Quando ela terminou, Natsu perguntou a ela se já havia pensado em mudar a forma como falava com as pessoas, porque suas habilidades de comunicação estavam ruins no momento. Ela disse que sempre tinha sido assim, em comparação com sua irmã, Hina, que até conseguiria fazer amizade com um macaco. Ao ouvir isso, Natsu imediatamente se ofereceu para ser seu treinador social e disse que fariam um roleplay. Ele seria seu colega de classe e iniciaria uma conversa. O idiota imediatamente puxou um ar afeminado, fazendo Rui perguntar se ele era um Transformer. Eles tentaram novamente e ficaram tão envolvidos na interpretação que atraíram a atenção de toda a classe, fazendo-os rir. As meninas disseram a ela que tinha um bom senso de humor e que poderia ter dito que queria ser amiga, já que elas também queriam ser suas amigas de qualquer forma. Naquela noite, Natsu se preparou para ir ao banheiro, então ele tirou as roupas e foi para lá completamente nu, apenas para encontrar Natsu, esperando para transmitir seu enredo em 4K. Ele ficou envergonhado e rapidamente saiu, mas ela disse que ele não precisava porque já tinha visto tudo isso e mais de qualquer maneira. Ela então agradeceu por ajudá-la mais cedo naquele dia e ele sorriu antes de tentar sair. No entanto, ela de repente lhe disse para entrar, chocando. Ele ficou envergonhado e recusou terminantemente, mas ela disse que só queria fazer uma pergunta sobre a noite anterior. Ele entrou e se sentou, apenas para Rui perguntar diretamente se ele estava tentando beijar a irmã dela.
Ela acrescentou que já o havia considerado um pervertido depravado com problemas hormonais, mas decidiu ouvir o que ele tinha a dizer primeiro. Ela então perguntou se ele estava tentando animar a Hina porque tinha ouvido falar sobre a situação com o namorado dela, surpreendendo-o. Ele se lembrou do que Hina tinha dito para ele no telhado e perguntou a Rui se ela estava passando por um momento difícil, percebendo que ele nem sabia o que estava acontecendo. Ela disse para ele esquecer e levantou-se para sair, o que frustrou Natsuo. Depois disso, o pai de Natsuo e sua nova esposa disseram à família que tinham um encontro para jantar e Hina se ofereceu para cozinhar enquanto eles estivessem fora, o que surpreendeu Natsuo. Ele ficou tão ansioso que até pensou nisso na escola, mas ficou decepcionado ao perceber que Hina apenas cozinhou os tomates de tudo o que foi preparado. Minha decepção é imensurável. Mais tarde naquela noite, ele conversou com Hina, e ela pediu que ele deixasse de lado todas as formalidades, pois agora eram família. Ela também disse que ele podia contar com ela sempre que estivesse incomodado. Ao ouvir isso, ele aproveitou a oportunidade para perguntar se as coisas não estavam indo bem com o namorado dela, mas ela disse que preferia não falar sobre... Ela perguntou sobre as preocupações dele, e ele contou sobre o cabelo, que se recusava a voltar ao normal, então ela se aproximou e o provocou sobre isso. De repente, ela tropeçou e quase caiu, mas Natsuo a salvou. Nesse momento, Hana recebeu uma ligação de um tal Hagiwara, o que fez Natsuo pensar. Logo ela foi ao encontro do cara, e mesmo que Natsuo tenha tentado detê-la, pois já era tarde, ela saiu de qualquer forma. No entanto, após 20 minutos sem voltar, Natsuo ficou impaciente e decidiu conferir. Mas assim que ele mirou a porta, Hina voltou triste. Ele se perguntou o que aconteceu, mas ela disse que estava bem. Naquele momento, a campainha tocou e o irmão tentou ver quem era, mas ela... parou. No entanto, como persistiu, Rui saiu de seu quarto para abrir a porta, apenas para descobrir que eram seus pais. Natsuo mais tarde foi para a cama naquela noite, pensando em Hina e em como ele se sentia inútil na situação dela. No dia seguinte, Natsuo não conseguiu esquecer o que havia acontecido, então decidiu ir ao café onde Fumio sentou-se à frente dele e despejou tudo sobre o drama entre Hina e seu namorado suspeito. Mesmo sabendo muito bem que ele não deveria se intrometer, a vontade de fazer algo a respeito estava o consumindo por dentro. Masaki, o gerente caótico, ouviu e não pôde deixar de dar sua opinião, sugerindo que Natsuo pegasse sua ferramenta e a martelasse até ela esquecer seus problemas. Mas Natsuo não iria ouvir aquele lixo que ele chamava de conselho. Fumio então o confrontou com a verdade de que o que ele estava sentindo era pura e simples: ciúmes. Ele até admitiu que estava passando por algo semelhante, vendo todas essas garotas no café sendo maltratadas pelos chamados namorados e pensando que talvez todas deveriam namorar com ele. Ilusão. Por diversão, eles começaram a reencenar um casal selvagem que Fumiya tinha visto mais cedo, com Fumiya e Masaki fingindo ser duas namoradas dramáticas brigando pelo grande do Natsuo. Enquanto discutiam sobre quem merecia mais o amor dele, Ayano, a garçonete, apenas ficou parada lá, assistindo a bobagem se desenrolar como se fosse entretenimento gratuito. No caminho de volta para casa, Fumiya de repente apontou o mesmo casal de antes, mas para o horror de Natsuo, não era apenas qualquer casal, eram Hina e algum cara aleatório, chocando-o ao perceber que ela estava tendo um caso. Mais tarde naquela noite, Natsuo invadiu o quarto de Hina, tentando manter a calma, mas claramente incomodado. Ele perguntou diretamente se ela estava tendo um caso. Ela negou a princípio, mas Natsuo veio armado com provas, citando as exatas palavras que Fumiya tinha ouvido. Percebendo que tinha sido descoberta, ela perguntou: "E daí?" Enquanto ele tentava responsabilizá-la, ela disse que ele era um jovem e não devia se meter nos assuntos dos adultos. Ela então tentou expulsá-lo, mas Natsuo, tomado pelo calor do momento, beijou ela. No início ela não resistiu, mas quando seu cérebro começou a funcionar, ela o empurrou e deu-lhe um tapa. Quando ele pensou que tinha acabado, ela virou o jogo e voltou para um beijo mais profundo. Ela o empurrou para a cama e começou a despir-lhe para uma cena rápida. Mas antes que algo acontecesse, ela congelou. Vendo seu rosto nervoso, ela recuou, chamou-o de garotinho que tentava agir como adulto e disse-lhe para ir embora. E assim, sua chance de um desenvolvimento de trama picante desapareceu. Frustrado, Natsuo se arrastou para fora do quarto dela enquanto Hina ficou lá, lamentando toda a situação. Enquanto isso, ele foi para o seu quarto, chorando porque tinha acabado de cometer um grande erro. Depois da confusão, Natsuo na verdade se sentiu um pouco melhor. Fumiya disse a ele para canalizar toda aquela decepção amorosa em ganhos na academia e focar em terminar seu romance. Natsuo voltou a escrever, mas não conseguia tirar as palavras de Hina da cabeça. Ele olhou pela janela para uma pausa e viu Rui na chuva, procurando por ele em uma lata de lixo. No entanto, quando ela percebeu que ele a estava observando, ela não pediu para ele voltar para casa. Em vez disso, ela pediu para ficar com ele. Natsuo tentou explicar por que isso era uma péssima ideia, mas a mãe de Fumiya apareceu de repente e perguntou se ele agora tinha uma namorada.
Ele começou a explicar como seus pais se casaram novamente, mas Rui interrompeu dizendo simplesmente que era sua irmãzinha. Isso inicialmente levantou suspeitas em Natsuo, mas quando ele descobriu a data de nascimento dela, declarou ousadamente que era mais velho. No entanto, a mãe de Fumiya simplesmente aceitou e deixou Rui ficar no quarto dele. Quando Fumiya voltou, porém, ele não ficou nada contente ao encontrar dois estranhos fugitivos acampando em seu espaço. Rui revelou a verdade. Ela sabia sobre o caso de Hina, e fugir era sua forma de protestar contra a situação absurda. Ela disse a Natsuo que tentou convencer Hina a desistir, mas Hina basicamente disse que ela não podia entender o amor porque nunca tinha estado verdadeiramente apaixonada. Naquele momento, Fumiya, sem pensar, soltou que era por isso que ela tinha feito aquilo com Natsuo. Rui ficou brava no começo porque Natsuo beijou Hina, mas rapidamente decidiu que não ligava. Fumiya então perguntou o que Natsuo planejava fazer. Natsuo, cheio de determinação, disse que queria que Hina terminasse com o cara inútil que ela estava vendo. Então Fumiya elaborou um plano para os dois irmãos. Quando eles voltaram para casa, encontraram os pais com papéis de divórcio espalhados. Mas no momento em que viram os jovens, largaram tudo e os abraçaram. Natsuo explicou que o casamento deles não era a razão pela qual ele fugiu, e Akihito implorou que ele fosse aberto sobre qualquer coisa que estivesse incomodando. Hina logo desceu correndo em lágrimas, caiu de joelhos e pediu desculpas, mas Takako se perguntou por que ela estava pedindo desculpas. O próximo dia, Hina tentou agir como se tudo estivesse de volta ao normal, mas Natsuo a ignorou friamente. Então ele se virou para Rui e disse que era hora de executar o plano conforme programado. Mais tarde, enquanto Hina estava ocupada ensinando a aula de ginástica, Natsuo e Rui estavam por perto, determinados a descobrir a identidade do homem com quem ela supostamente estava tendo um caso. Fumiya os havia ajudado anteriormente a elaborar o plano. Rui veio preparada, trazendo um estoque de pães e leite para sua operação secreta. Quando Hina finalmente saiu para o que parecia ser um encontro, a dupla a seguiu, casualmente mastigando pães como agentes secretos com lanches. Mantendo uma distância cautelosa, eles a seguiram até um bar. Totalmente convencidos de que aquele era o local de encontro, eles esperaram, antecipando a chegada do amante dela. Mas nada aconteceu por 4 horas enquanto Hina permanecia sozinha, bebendo constantemente como se estivesse em uma fase de depressão. Rui, no entanto, lembrou que Hina tinha uma reunião cedo no dia seguinte. Então decidiram recuar e se retirar para a noite. No dia seguinte, eles viram Hina saindo apressada novamente. Pensando que finalmente tinham acertado, eles correram atrás dela com renovado esperança. Mas dessa vez ela os levou a um clube de comédia, e mais uma vez, seu encontro misterioso nunca apareceu. Ainda assim, incansáveis, eles a seguiram no dia seguinte, desta vez acompanhados por Fumiya. Natsuo, totalmente convencido de que estavam prestes a pegar Hina e seu amante misterioso, estava completamente envolvido. Mas em vez de um caso amoroso, Hina apenas teve uma conversa franca com um de seus alunos, que precisava desabafar sobre problemas com garotos. Vendo quão inúteis haviam sido seus esforços, Fumiya sugeriu que recorressem à sua carta na manga. Então, naquela noite, enquanto Hina estava no banho se molhando, Rui esgueirou-se em seu quarto e vasculhou o celular dela com o objetivo de identificar o homem misterioso. Eles encontraram um contato chamado Higiwara, e Natsuo insistiu para que Rui se passasse por Hina e ligasse. Ele atendeu. Quando Higiwara atendeu, Rui entrou em pânico, tropeçou em suas palavras e desligou rapidamente, fazendo Natsuo pensar que ela não era tão boa em falar. Segundos depois, Higiwara ligou de volta e Rui tentou novamente, mas sua voz falhou tanto que desligou novamente assim que... Mas dando um fim conclusivo à sua investigação amadora. Mais tarde, eles se reuniram no café, derrotados e emocionalmente exaustos. Fumiya parecia genuinamente abatido, mas Masaki não conseguiu evitar rir de sua missão ridícula, embora tenha aplaudido sua coragem. No entanto, em uma reviravolta do destino, do nada, Hina entrou com seu namorado Higiwara, chocando a todos. Observando o quão próximos os dois pareciam, Natsuo imediatamente se levantou contra Higiwara, exigindo que terminassem com Hina. Recusando-se a recuar, ele disse a Higiwara diretamente que enrolar tanto Hina quanto sua esposa era simplesmente cruel. Masaki, sentindo a tensão aumentar, interveio para evitar que a situação se transformasse em uma briga dentro de seu café. Em vez disso, todos se reuniram em uma mesa para conversar, enquanto Rui e Natsuo continuavam a expressar sua frustração e desaprovação em relação ao relacionamento deles. Higiwara explicou calmamente que, apesar de ser casado, ele estava vendo Hina há 2 anos, muito antes de Natsuo sequer conhecê-la. Ao ouvir isso, Rui perguntou quem iniciou o relacionamento na esperança de saber quem culpar. Higiwara admitiu que foi ele e pediu desculpas por terem que descobrir dessa forma, afirmando que esperava se apresentar adequadamente à família de Hina, eventualmente. Enojado, Natsuo criticou Higiwara por tratar um caso como um relacionamento real e perguntou se ele não sentia vergonha de deixar sua esposa assim. Higiwara admitiu que se sentia culpado, mas insistiu que realmente amava Hina. Ele então perguntou se divorciar-se de sua esposa atual por Hina lhe renderia a bênção deles. No entanto, Natsuo ainda não acreditava, porque estava determinado a afastar seu rival. Ele apontou que a indecisão de Higiwara era a razão pela qual Hina tinha chorado ultimamente. Ao ouvir isso, Higiwara virou-se para Hina para prometer novamente seu amor, deixando Natsuo realmente bravo.
No entanto, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Rui pegou um copo de água e atirou no rosto de Higuara, chocando a todos. Com lágrimas escorrendo, ela saiu furiosa, e Natsuo correu atrás dela imediatamente, grato por ela ter feito o que ele não podia. Ele ofereceu meio de brincadeira voltar e dar um soco na cara feia de Higuara. Mas Rui, ainda dominada pela situação, simplesmente desabou, e Natsuo a abraçou para confortá-la. Mais tarde, a caminho de casa, Hina estava em silêncio com Higuara. Higuara mencionou que notou Natsuo pode estar apaixonado por ela e perguntou o que ela sentia sobre isso. Hina desconsiderou, chamando a ideia de estranha e dizendo que via Natsuo como nada mais que família. Tem certeza disso? No entanto, ele disse que não podia dizer, julgando pela forma como ela também olhava para ele. Alguns minutos depois, antes que eles separados, Hina pediu um pouco de espaço e uma pausa temporária no relacionamento deles. No entanto, Higuara não disse nada e apenas a puxou para um abraço antes de dizer que a decisão dela deveria ser mais sobre o que ela realmente sentia e não sobre a família dela. Na manhã seguinte, Natsuo encontrou Rui parecendo um zumbi de tanto chorar a noite toda. Após isso, Natsuo percebeu que seu pai havia feito um círculo vermelho em torno de uma data no calendário e lhe ocorreu que ele deveria visitar o túmulo de sua mãe naquele dia. Mais tarde, quando Hina desceu e convidou Rui para ir às compras, Rui passou friamente por ela. Hina virou-se para Natsuo, mas ele também recusou educadamente, dizendo que tinha algo importante para resolver. Enquanto isso, Akihito disse para ele mandar lembranças. No cemitério, ele lembrou-se de como sua mãe sempre tentava manter o ânimo dele, mesmo quando estava acamada. Seu pai, também sempre positivo, tentava animar o pequeno Natsuo, que chorava facilmente. Sua mãe pegava equipamentos de exercício só para distraí-lo, dizendo que não queria ver seu filho chorar. Não. Nenhuma vez. Então, quando ela faleceu, Natsuo prometeu que não choraria de novo, nem mesmo de luto. E agora, 10 anos depois, ele se perguntava o que ela diria se pudesse vê-lo. Então Hina e Rui chegaram, carregando flores e castanhas assadas, que por acaso eram as favoritas de sua mãe. Após prestar suas homenagens, Hina compartilhou algo inesperado com eles. Ela tinha decidido terminar as coisas com Higuara por boa, dizendo que a falta de clareza e comprometimento dele não valia sacrificar sua família, já que ele falava em se divorciar da esposa há muito tempo sem efetivamente fazer isso. Ouvir isso encheu Natsuo e Rui de alívio. Juntos, os três ficaram diante da sepultura, oferecendo suas preces e pedindo a bênção da falecida mãe para esse novo começo. Cerca de uma semana depois, durante o café da manhã, Hina e Rui tiveram uma discussão porque Hina se recusou a comer seus legumes. Isso fez Natsuo sorrir tranquilamente porque as coisas estavam de volta ao normal. A caminho da escola, Rui perguntou por que ele fugiu outro dia, e ele ficou imediatamente envergonhado, então sumiu do lugar como se tivesse sido pego com vídeos virais de Johnny Sins. Mais tarde na escola, Rui notou uma bolsa estranha cheia de bonecas. A dona, uma garota alegre chamada Momo, se aproximou dela e disse que queria falar com ela há algum tempo. Ela então entregou a Rui um pequeno coelho de pelúcia azul como presente. No almoço, alguns colegas convidaram Rui para se juntar a eles, mas o humor deles azedou quando viram o coelho de pelúcia. Um deles zombou, foi jogar fora, e avisou a Rui para ficar longe da Momo, chamando-a de uma flertadora que não conseguia passar por um cara sem transar. Indiferente, Rui pegou a boneca calmamente e disse a eles que não podiam dizer o que ela devia fazer e que faria o que quisesse, calando-os instantaneamente. Depois da escola, Rui encontrou Momo novamente, e desta vez, Momo entregou-lhes uma boneca feia feita à mão, que era feita para se parecer exatamente com ela. As duas começaram a se aproximar, e enquanto devoravam uma substância cremosa branca, Rui ficou curiosa. Ela perguntou diretamente se Momo tinha muita experiência com rapazes, e percebendo que ela devia ter ouvido os rumores, Momo admitiu que tinha saído com cerca de 30 homens diferentes no passado. Dizer o quê? Chocante, na verdade, que esses rumores fossem realmente verdadeiros. Mas a história de Momo não era algo que alguém invejaria. Ela contou como todo relacionamento começava de forma terna, apenas para se transformar em abuso, já que alguns de seus ex-namorados roubavam seu dinheiro e até a trancavam até ela não ter mais amigos. Então, Momo perguntou a Rui se ela poderia ser sua amiga. Rui, comovida pela sinceridade dela, concordou sem hesitação e as duas se tornaram inseparáveis quase imediatamente. Em uma visita à livraria, elas encontraram Natsuo, que ficou surpreso ao ver Rui com uma nova amiga. Enquanto isso, Momo gostou instantaneamente dele para provar que os boatos eram realmente verdadeiros. Enquanto caminhavam juntos para casa, uma bicicleta em alta velocidade quase atingiu Momo, mas Natsuo a puxou para fora do caminho a tempo. Isso fez Momo se sentir estranha entre as pessoas. Como é que é? E depois que ele saiu, ela não conseguia parar de desejar ser dominada por aquele cara. Então, ela se virou para Rui e perguntou se estava tudo bem se apaixonar por Natsuo, só para o caso de Rui também ter sentimentos por ele, já que ela o conheceu primeiro. No dia seguinte, Rui começou a agir como se seu interior estivesse sendo micro-ondas, e quando nosso garoto Natsuo tentou ajudá-la a se acalmar, Momo apenas se aproximou e entregou-lhes um papel com um fofo. Quer sair para um encontro?
escrito nela. Mas em vez de aproveitar a chance de aplaudir, Natsuo escolheu o caminho da retidão e foi direto para o quarto de Rui, decidindo que sua meia-irmã febril e quase moribunda significava mais do que qualquer encontro potencial. Lá dentro, Rui estava encharcada como se alguém a tivesse acabado de jogar em uma sala de vapor. Então ela tirou a roupa e pediu a Natsuo para limpar suas costas. O cara ainda estava preso, repetindo em sua cabeça o último treino corpo a corpo deles, mas conseguiu limpá-la sem combustão. Ele viu uma mensagem de Hina dizendo para cuidar de Rui. O cara ficou ao lado de Rui como se estivesse de guarda 24 horas, provando mais uma vez que estava mal, mas também muito preocupado. Quando ela finalmente acordou, Rui revelou que Momo gostava dele, mas reviravolta, a ideia de Momo namorar com ele fez o peito de Rui sentir algo estranho. E não de um jeito romântico, ela admitiu que isso a deixava desconfortável, mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida emocionalmente, sua febre decidiu aumentar. Então Natsuo ligou para Tsukiko para perguntar quando ela voltaria. No entanto, como isso levaria algum tempo, ela lhe disse o que fazer e ele imediatamente reconsiderou suas escolhas de vida porque teria que colocar o remédio no outro buraco. No entanto, Rui, já fritando de febre e vergonha, virou-se e deixou ele fazer o necessário. Ele conseguiu colocar, mesmo estando muito envergonhado, e seu Magnum quase entrou na conversa. Mais tarde, Akihito ouviu isso e ficou animado que as duas famílias estavam se unindo corretamente. No dia seguinte, Momo se aproximou de Natsuo como se nada tivesse acontecido e perguntou por que ele nunca respondeu ao convite para sair. Ele disse que não estava em nenhuma rede social e ela ficou aliviada em silêncio, mas o camarada esperto de Natsuo, Yuya, os viu e imediatamente sentiu problemas. Mais tarde ele indelicadamente deu a Natsuo a conversa. Cara, não faça isso. Dizendo que não queria que eles fossem amigos de cama com a mesma garota, já que ele uma vez também ficou com ela. Mas quando chegou a hora do almoço, Momo apareceu com comida, oferecendo-lhe uma marmita e dizendo que só cozinhava para pessoas de quem realmente gostava. Ao ouvir isso, o cérebro de Natsuo deu um curto-circuito porque percebeu que ela era realmente incrível. Ela notou que ele estava cabisbaixo e o forçou a desabafar. E o pobre rapaz confessou que ainda não tinha superado seu primeiro amor. Em vez de chorar, Momo apenas plantou um beijo na bochecha dele e disse pra ele aparecer na casa dela mais tarde. Sim, garoto! Avançando para a casa dela, os dois passaram de uma conversa casual para uma Olimpíada no quarto bem rápido. Momo pulou nele como uma profissional e ofereceu seus marshmallows para inspeção. Natsuo pensou que essa era sua chance de finalmente apagar Hina do coração através de um pouco de terapia corporal. Mas, bem na hora da decolagem, ele recebeu uma mensagem de Rui perguntando o que ele queria para o jantar. Ao saber que eles sempre jantavam juntos em família, Momo admitiu que estava com ciúmes do fato de que Natsuo tinha uma família calorosa e acolhedora onde as pessoas realmente jantavam juntas e não choravam até dormir. Natsuo logo continuou sua missão, mas logo notou as cicatrizes nos pulsos dela, fazendo-o esperar. Mas Natsuo não ia colocar sua salsicha em uma propriedade comum. Esse é o número errado. Ele decidiu cozinhar uma refeição especial para ela e disse que ela podia ligar para ele sempre que se sentisse sozinha. Isso a desarmou imediatamente e ela começou a chorando, dizendo que todos os outros caras foram embora no momento em que viram suas cicatrizes. Mas Natsuo viu sua dor e ainda a tratou como uma pessoa. No final, Momo admitiu que queria ficar com ele e talvez até ter seus bebês, mas Natsuo a rejeitou gentilmente, dizendo a ela que eles estavam melhor como amigos que se apoiavam, não como amigos com benefícios. Poucos dias depois, enquanto Natsuo estava no telhado tentando escapar da realidade através dos livros, um verdadeiro Chad apareceu de repente, e ao vê-lo, Natsuo se perguntou o que um professor estava fazendo ali. Enquanto isso, Kuria reparou no livro na mão de Natsuo e ficou radiante como se tivesse encontrado outro unicórnio que realmente gostava de literatura. Eles começaram a falar apaixonadamente sobre autores, com Natsuo sendo grande fã de Yu Hazukawa, seu melhor autor. Foi então que Kuria ficou um pouco atrevido, e se aproximou tanto como se fosse beijá-lo e elogiou seus lindos olhos antes de ir embora. Mais tarde, Rui apareceu pedindo um favor, e Natsuo pensou que ela ia pedir outra sessão intensa de enredo como no outro dia. Mas logo percebeu que ela só queria um companheiro para ir de clube em clube. Enquanto eles estavam procurando clubes para ela se juntar, ela jogou nele a maior culpa do ano, apontando como ele cozinhava para Momo, mas nunca uma vez abençoou o paladar dela. Foi então que ele percebeu que, enquanto estava fora aprimorando sua missão secundária romântica com Momo, Rui estava em casa comendo arroz triste e solitário. Quando os garotos descobriram que Natsuo estava relaxando com Rui e que eles iam para um clube feminino, seguiram-no como se seus sobrenomes fossem Simpson, o que fez Rui se perguntar por que ele trouxe esses idiotas. No entanto, todos ainda foram explorar clubes esportivos, a maioria dos quais envolvia uniformes apertados e física máxima de enredo. Droga! Assim que o tour das bochechas terminou, os garotos sumiram, deixando Natsuo e Rui para continuar a missão real. Eventualmente, eles se depararam com a sala do clube de literatura e viram um livro que ambos queriam. Como não havia ninguém por perto, eles fizeram o que qualquer personagem moralmente cinza de anime faria. Eles simplesmente levaram para casa como se fosse uma amostra grátis.
No dia seguinte, Natsuo voltou à sala do clube para devolver a literatura roubada, apenas para ouvir sons questionáveis vindo de trás da estante. Ele espiou pela seção proibida e pegou Kuria dublando como uma estudante. FBI, abra a porta! Natsuo imediatamente tentou sair como um ninja, mas sua habilidade de furtividade era muito baixa, e ele foi pego. Ele disse que viu que estavam ocupados e não queria interferir, mas Miu disse que não era o que ele estava pensando. Ela estava apenas tirando um cílio do rosto de Kuria. Então, Kuria avançou como um interrogador, chamando a atenção de Natsuo por assumir que alguém estava sendo aplaudido, depois de repente o dominou, anunciando que Natsuo agora estava oficialmente ingressando no clube de literatura. Natsuo tentou recusar o convite forçado, mas Kuria o chantageou, dizendo que ele ou se juntava, ou seria exposto por roubo da biblioteca, deixando-o sem outra opção a não ser aceitar. Miu ficou instantaneamente animada por alguém estar se juntando ao clube. Mais tarde, Kuria enviou um novo cara para distribuir panfletos para promover o clube que estava morrendo. Enquanto faziam seu cosplay de vendedor, Miu confessou que ela era a única membro mantendo o clube mal vivo, e ter Natsuo como membro significava o mundo para ela. Eles começaram a distribuir panfletos, e quando Rui pegou um, ela deu a Natsuo um. "O que é que você está fazendo aqui, nerd?" Olhada. Depois de terminar sua missão de relações públicas, Natsuo voltou para ver como estava Miu, apenas para descobrir que ela não tinha distribuído um único flyer. Aparentemente, ela estava usando uma voz suave para falar com os transeuntes. Ela se desculpou por ser inútil, mas Natsuo disse para ela não se martirizar por isso, e ele os pegou dela para começar a distribuir. Na manhã seguinte, Natsuo recebeu uma carta suspeita de Kuria convocando-o para o clube. Lá, Karia perguntou casualmente se eles já tinham vivenciado um romance, e ao saber que tanto Natsuo quanto Miu tinham zero experiência romântica, Karia lhes disse para se beijarem como se ele estivesse apresentando um programa de namoro. Enquanto Natsuo entrou em pânico, Miu já estava preparada com os olhos fechados, pronta para ter o primeiro beijo da vida. Quando Natsuo estava prestes a dar um beijo de língua, ele notou as lágrimas de Miu e freou. Ele então entregou um lenço a ela, como o cavalheiro que às vezes fingia ser. Vendo isso, Karia ficou impressionado e pediu a Natsuo para ler a história que ele estava escrevendo. Mais tarde, enquanto trabalhava em um cartaz do clube, Natsuo foi até Hina e perguntou que tipo de cara o Karia realmente era. Hina disse a ele que Karia era um pouco excêntrico, mas que na verdade era um gênio que até os professores adultos e entediantes respeitavam. Do nada, Rui declarou que queria entrar no clube de literatura, embora a única coisa que ela já tivesse lido fossem cartazes na estrada. No dia seguinte, ele contou a novidade para Miu, que ficou tão animada que lhe deu um doce. No entanto, Miu manteve o silêncio e começou a passar bilhetes como se tivesse acionado o botão de mudo, fazendo Natsuo perguntar o que diabos estava em um parquinho. Ela mostrou para ele a regra da biblioteca sem barulho, e ambos continuaram a passar bilhetes, esperando que o público pausasse para ler. Mais tarde na aula, Momo veio encontrar Natsuo e disse que também decidira se juntar ao clube. Natsuo ficou chocado e perguntou se todos achavam que o clube literário era um parquinho, ou algo. Quando eles voltaram para o clube, Miu parecia uma criança no Natal vendo novos membros se juntarem. Mas ela ficou chocada quando viu Momo, que costumava estar sempre entre os 10 melhores da turma. Natsuo ficou surpreso ao descobrir que a famosa bike da cidade era na verdade inteligente. Poucos momentos depois, Miu agradeceu a Natsuo por compartilhar seu livro, mas esse momento reconfortante fez Rui sentir como se tivesse sido deixada de lado da trama principal. Mais tarde, ela foi ao café e desabafou com Masaki sobre sua crescente ansiedade e síndrome do impostor. Masaki, sendo o mais inesperado coach de vida do prédio, contou-lhe uma história sobre como ele costumava estar na Yakuza e se apaixonou por um chefe rival no meio de um acordo. Gay. Masaki disse a ela que o que ela estava sentindo era emoção pura, e que ela não deveria lutar contra isso, mas apenas seguir onde isso a levasse. Enquanto isso, em casa, Natsuo estava relaxando com Hina. Ela agradeceu por ele não expor seu romance proibido com Higiwara, e, então, perguntou casualmente se ele gostaria de sair algum dia. Uma semana depois, eles foram a um encontro entre irmãos na praia. Inventaram um café e comeram um sorvete. E quando uma garçonete passou, ela elogiou como eles pareciam fofos juntos. Isso fez Natsuo se sentir lisonjeado, enquanto Hina rapidamente negou. Depois disso, eles vagaram por aí, conferindo lugares aleatórios. Quando finalmente chegaram à praia, Natsuo brincou sobre querer molhar os pés no oceano como um menino. E ao ouvir isso, Hina mencionou a vez em que o chamou de menino, e perguntou se isso o tinha incomodado. Ao perceber que realmente o fez, ela admitiu que disse isso para afastá-lo. Ela lhe pediu desculpas por isso. Natsuo, agora um pouco mais sério, perguntou por que ela se envolveu em um caso sabendo que a mãe deles tinha sido magoada pelo pai ao fazer a mesma coisa. Foi então que Hina falou sobre como conheceu Higiwara pela primeira vez, da mesma forma que agora era professora de Natsuo. Antigamente, havia uma colega de classe dela, chamada Mami, que tinha uma queda por um cara chamado Shibata. Mas quando Shibata começou a agir amigavelmente com Hina, Mami ficou com ciúmes e começou a espalhar fofocas entre seu grupo de amigos, sem saber que ela estava na sala ao lado ouvindo tudo.
Então, durante o almoço, ela sentou-se sozinha, chorando, até que seu professor, Higiwara, apareceu com algumas bonecas falantes e a animou. Esse momento desencadeou algo. Eles começaram a se conhecer melhor e, lentamente, Hina começou a se apaixonar por ele. Mesmo após descobrir que ele era casado, ela ainda escolheu continuar a vê-lo. No início, ela costumava achar que os traidores eram os piores, mas agora admitia que havia se tornado como eles. Em vez de julgá-la, Natsuo realmente entendeu de onde ela estava vindo. Então ele mostrou a ela o romance que havia terminado de escrever e disse que foi inspirado por seus sentimentos. Ele de repente revelou que estava apaixonado por ela, deixando-a surpresa. Mas em vez de recusar imediatamente, ela o puxou para o oceano com ela para uma aula prática. Enquanto eles entravam nas ondas, o irmão se perguntava o que ela estava fazendo e Hina disse a ele que namorarem seria o mesmo que morrerem juntos, o que também significava desistir de tudo e de todos que conheciam. Ela fez com que ele compreendesse o peso do que estava pedindo e implorou para que continuasse sendo apenas irmão dela. Mas antes de saírem da água, Natsuo deu-lhe um abraço apertado como um adeus final ao amor que sentia por ela. Naquela noite, Hina leu o romance que Natsuo lhe havia dado e começou a chorar ao perceber que a heroína era ela. Na manhã seguinte, ela deixou um bilhete agradecendo a ele pela história emocional e linda. Nos dias seguintes, Natsuo tentou seguir em frente com seus sentimentos. Ele não conseguia tirar Hina da cabeça. Então, uma noite, Rui entrou no quarto dele. Eles se sentaram na cama dele. Ela pediu que ele a beijasse, e quando ele hesitou, dizendo que eram irmãos e que não deveriam fazer isso, ela mencionou Hina. E como Natsuo tinha tentado beijá-la também, mesmo quando eram irmãos. A princípio, Natsuo tentou resistir a Rui, mas quando ele lembrou o que Hina disse sobre o relacionamento familiar deles ser a razão pela qual não podiam ficar juntos, em vez de se sentir desconfortável, Rui na verdade gostou e disse a ele que gostaria mais disso no futuro, porque isso a fazia sentir leve e úmida. Antes de sair para seu quarto, ela esperava que ele sentisse o mesmo que ela, mas Natsuo enterrou a cabeça debaixo do travesseiro. Mais tarde em seu quarto, Natsuo começou a se preocupar com o fato de que Hina deve ter entendido mal, então ele decidiu esclarecer as coisas. Mas quando ele chegou ao quarto da Hina e espiou pela porta, pegou-a fazendo seu próprio cardio, chocando Natsuo tanto que ele deixou cair seu livro por acidente e quase foi pego, mas conseguiu se esconder antes de voltar para o seu quarto. O Tatshoutison. Na manhã seguinte, Hina deu-lhe uma bronca por acordar tarde e acenou-lhe adeus enquanto saía para o trabalho. Alguns dias depois, Natsuo passou as férias de verão trabalhando em seu romance em vez de relaxar com Hina. Mesmo que ela ainda brilhasse como um holofote em um dia nublado, Natsuo não conseguia se livrar da sensação de que algo dentro dela havia mudado. Enquanto lutava com um brutal bloqueio de escritor, ele decidiu ir até a sala do clube para pegar alguns livros. Mas antes de sair, Rui o confrontou com uma acusação, exigindo saber se ele mexeu em sua roupa íntima. Natsuo, confuso e um pouco ofendido, negou. Na escola, assim que as coisas estavam ficando um pouco demasiado normal, uma bicicleta surgiu do nada e atropelou Natsuo como um pedestre no Grand Theft Auto. Natsuo olhou pra cima e viu que era um estudante de intercâmbio chamado Alex. O cara agia como se derrubar alguém fosse a sua maneira de dizer olá. Acabaram curtindo e relaxando em um café, onde Masaki imediatamente começou a babar pelo estilo fofo de garoto estrangeiro de Alex, gay. Então, Ayano apareceu avisando sobre um alerta policial na área. Masaki avisou Natsuo sobre um misterioso ladrão de roupas íntimas à solta. No caminho para casa, enquanto debatiam que Solo Leveling era superestimado e que Demon Slayer era melhor, Natsuo e Alex avistaram o verdadeiro ladrão de calcinhas em ação. Eles imediatamente começaram a perseguição, e quando o alcançaram, Alex fez um movimento tirado diretamente de Kung Fu Panda. Faça uma oração. Caramba, missão cumprida. Rui apareceu preocupada com Natsuo depois de ouvir sobre sua missão de resgate ao nível do Batman para calcinhas. Vendo o quanto Rui era atraente, Alex não perdeu tempo em pedir a Natsuo para apresentá-lo para que ele pudesse incluí-la em sua lista de conquistas. Mais tarde naquela noite, Natsuo acompanhou Rui até em casa, ainda pensando no que Alex havia pedido, e de repente sentindo-se um pouco ciente demais de seus próprios sentimentos por ela. Quando chegou em casa, ele tentou bancar o cupido e disse a Rui que Alex tinha interesse nela. Mas em vez de se sentir lisonjeada, Rui ficou irritada e foi para o seu quarto. Enquanto isso, Natsuo a seguiu, sentou-se ao lado dela e ofereceu sua comida como um tratado de paz. Ela comeu, mas quando ele tentou, pedindo desculpas, ela encerrou e disse para ele compensar de alguma outra maneira. Percebendo o clima, Natsuo se inclinou e a beijou. Uma coisa levou rapidamente a outra, e eles estavam prestes a fazer barulho de orquestra proibida até que Hina entrou e congelou ao vê-los ficando íntimos. Ela saiu antes que pudessem explicar, e Natsuo foi atrás dela, tentando esclarecer as coisas. Mas Hina não queria ouvir nada dele enquanto se trancava em seu quarto. Depois que a poeira baixou, Rui visitou Hina e confessou que ela tinha sido quem iniciou o beijo porque tinha sentimentos genuínos por Natsuo, com o fato de que eles nem eram parentes de sangue. No dia seguinte, Natsuo informou Alex que Rui não estava interessada. Vendo Natsuo cabisbaixo,
Alex perguntou o que estava... Natsuo explicou que as coisas em casa estavam uma bagunça, e Alex lhe deu alguns conselhos, dizendo que ele deveria falar com eles e desabafar. Mais tarde, Natsuo tentou falar com Hina através da porta dela. Ela admitiu que sabia que Rui tinha sentimentos por ele e perguntou se ele sentia o mesmo, mas Natsuo surpreendeu-a. Ele disse que era ela quem ele amava. Ao ouvir isso, algo dentro dela se quebrou e ela disse que planejava se mudar. Tentando suavizar o clima, os pais sugeriram que todos fossem a um festival antes da partida de Hina. No festival, Natsuo não conseguia parar de olhar para Hina, e tanto ele quanto Rui perceberam silenciosamente que eram os motivos pelos quais ela estava partindo. Do nada, eles esbarraram em Ayano e o garoto Yota, que estava lambendo um pirulito como se sua vida dependesse disso. Ayano arrastou Natsuo para assistir Masaki envergonhar a Irmandade enquanto tocava a bateria, o que o traumatizou significativamente. Mais tarde, Hina se distraiu em uma barraca de captura de peixes dourados, e enquanto ela observava com alegria, seu telefone caiu acidentalmente na piscina, fazendo... Enquanto isso a deixava triste. Enquanto entrava em pânico com isso, ela esbarrou em Natsuo, que lhe disse para segurar a mão dele para que não se separassem. Ele a levou para um lugar tranquilo para conversar. Lá, ele implorou para ela ficar e admitiu que sabia que era parte da razão pela qual ela queria ir embora. Mas Hina disse que era para o melhor. Quando ela tentou sair, ele a segurou e insistiu pela verdadeira razão. Mas ela mordeu a mão dele como um gato travesso e saiu. Ele a perseguiu até eles encontrarem Masaki novamente. Natsuo pediu a Masaki para pegá-la, e Masaki aprendeu para que Natsuo pudesse finalmente conversar. Após sentar-se, Masaki tentou dar a Hina um choque de realidade, mas ela o ignorou como um anúncio do Spotify. Então, o pequeno Yota ofereceu-lhes um pirulito para acalmá-la, o que pelo menos era uma alternativa ao verdadeiro doce que ela queria. A sós com Natsuo, ela se acalmou e Hina finalmente se abriu, admitindo que estava com ciúmes de Rui, de como ela sempre parecia livre enquanto Hina tinha que desempenhar o papel de irmã responsável. Ela acrescentou que se mudar era sua chance de encontrar um pouco de liberdade, pois ver Rui beijar Natsuo... Aquela noite a deixou insegura e com medo de ceder aos seus próprios sentimentos se ficasse. Natsuo a abraçou por trás e pediu que ficasse com ele só um pouco, enquanto duradoura. No dia seguinte, Natsuo foi atingido por uma onda de choque ao perceber que Hina ainda estava decidida a se mudar. Isso o fez sentir-se um pouco arrasado, pois depois de finalmente abrirem seus sentimentos, ele não podia começar a balançar sua gelatina. Mas Hina o tranquilizou dizendo que sempre poderiam se ver quando quisessem. E Natsuo interpretou isso como uma maneira dela dizer para ele aparecer na nova casa. Sim. Enquanto isso, Rui também não estava se saindo muito bem. A ideia de viver separada de sua irmã pela primeira vez na vida a deixava muito para baixo. Tsukiko notou sua aura sombria e sugeriu que ela saísse um pouco para clarear a mente. Então Rui decidiu ir à livraria, mas inesperadamente encontrou Kariya e Higiwara bem ao lado dele. Ela lançou um olhar mortal para Higiwara, claramente ainda irritada. Mas Higiwara, tentando manter as coisas tranquilas, disse a ela que não tinha contactado Hina de jeito nenhum. Ele pediu se poderiam conversar em algum lugar tranquilo para que ele pudesse se desculpar corretamente. Acabaram em um café, e Masaki quase deixou cair o queixo ao descobrir que Higiwara agora era um discípulo sério de Didi. Em seguida, Higiwara pediu desculpas por todo o caos que ele causou na vida de Rui e na família dela também. Ele admitiu que ele e a esposa estavam agora divorciados, disse que tinham diferenças irreconciliáveis ou algo assim, mas deixou claro que não estava tentando voltar para a vida de Hina nem para seus assuntos. Quando Rui perguntou-lhe por que ele... ele disse diretamente que não se sentiria bem depois que Hina terminou tudo para proteger a família. Então Rui desabafou, dizendo a ele como Hina estava se mudando e como ela achava que era culpa sua depois da discussão. Mas Higiwara, tentando ser terapeuta, disse que ela precisava confiar em Hina quando ela dizia que queria ser livre. Mais tarde naquele dia, Hina estava em seu quarto empacotando sua vida em caixas quando Rui entrou e se interrompeu. Desabar, ela implorou para Hina não ir, dizendo que faria qualquer coisa para impedi-la de partir, menos abrir mão de seus sentimentos por Natsuo. Mas Hina, calma como sempre, disse que ela era livre para sentir o que quisesse. Ainda assim, não havia nada que Rui pudesse fazer para fazê-la ficar, exceto deixá-la ir. Algum tempo depois, Natsuo encontrou uma carta no quarto dele que, surpreendentemente, também tinha uma chave extra do apartamento de Hina. Rui chegou e Natsuo teve que esconder a chave antes que ela visse. Alguns dias depois, toda a família ajudou Hina a se instalar no novo lugar. Enquanto os pais conversavam sobre como este era o primeiro passo de Hina em direção ao casamento, ela corou ao olhar para Natsuo, e nesse momento Natsuo entendeu exatamente o que a chave significava. Segurando-o na mão em seu quarto mais tarde, ele percebeu que tinha que fazer uma escolha, sem se importar com quais poderiam ser as consequências. Ele decidiu partir para a casa dela e no caminho percebeu que a porta do antigo quarto de Hina estava aberta. Ele entrou e encontrou Rui sozinha, imersa em pensamentos sobre sua irmã. Ele tentou animá-la, assegurando-lhe que as coisas ficariam bem. Rui o abraçou e disse que, enquanto ele estivesse por perto, ela ficaria bem. Mas Natsuo não a abraçou de volta. Em vez disso, afastou-se gentilmente e deixou claro que sempre estaria lá para ela como irmão. Mais tarde naquela noite, Akihito chegou em casa e encontrou Rui preparando o jantar.
ela estava fazendo carne de porco, que era justamente a refeição favorita de Natsuo. Mas Rui casualmente disse a ele que Natsuo estava saindo e não estaria em casa para o jantar. No entanto, Natsuo estava realmente em frente à porta de Hina, tocando a campainha dela. Quando ela não atendeu, ele usou a chave sobressalente e entrou. Lá dentro, encontrou Hina dormindo no quarto, então sentou-se ao lado dela, apenas a observando dormir como um apaixonado em uma missão. Quando ela acordou, Natsuo a conquistou com seu charme. Disse-lhe que estava pronta para abandonar tudo se isso significasse ficar com ela. Ela sorriu, e os dois idiotas descarados foram para o beijo. Natsuo considerou aquele beijo seu primeiro beijo verdadeiro, descartando completamente o anterior em que Hina o havia prendido e devorado seus lábios. Quando ele disse isso, Hina pediu uma segunda chance, e desta vez Natsuo deu tudo de si, pronto para levá-la a novas alturas. Mas justo quando ele queria abrir seus portões com os dedos, ela parou-o, dizendo que eles precisavam ir devagar. Mas Hina o tranquilizou, a história deles tinha acabado de começar e haveria muito tempo para tudo. Após as férias de verão, Natsuo e Rui estavam indo para a escola quando Alex pulou nas costas de Natsuo. Mas assim que ele viu Rui, o homem corou como uma colegial e se apresentou. Quando descobriu que tanto Natsuo quanto Rui estavam no clube de literatura, ele queria entrar também para se aproximar dela. Eles verificaram com Karia se Alex poderia entrar, mesmo que o cara provavelmente não conseguisse ler uma caixa de cereais sem ajuda. Karia concordou, sabendo que o clube agora se qualificaria para um orçamento apropriado da escola. Mais tarde, enquanto Natsuo estava falando com os meninos sobre seu novo amigo, eles esbarraram em Hina. E assim Natsuo lembrou-se de algo que esqueceu de perguntar a ela. Mais tarde ele perguntou se ela estava realmente interessada nele, já que ela não o deixou explorar seus tesouros no outro dia, o que o fez sentir como se estivesse sendo necessitado. Em resposta, ela agarrou a mão dele e o levou para um lugar privado. Ela segurou o rosto dele com ternura e disse que o amava, assim como ele a amava, mas ela só queria ser cuidadosa e ir devagar. Foi então que ambos se beijaram apaixonadamente. Depois disso, continuaram aos beijos na casa dela, enquanto preparavam um jantar como um casal casado há 10 anos, o que levou Hina a queimar completamente a comida. Dias depois, durante o festival cultural da escola, o clube de literatura organizou um café de empregadas. Após o festival, eles completaram a publicação do clube, e foi então que perceberam que Kiria estava desaparecido há alguns dias. Preocupado, Natsuo sugeriu que fossem vê-lo. Então foram até o apartamento luxuoso de Kiria, apenas para serem recebidos na porta por uma mulher misteriosa. Eles imediatamente tiraram conclusões precipitadas, pensando que ela poderia ser a garota secreta de Kiria, enquanto Mil queimava de ciúmes silenciosos. Quando Kiria finalmente apareceu, a garota agradeceu-lhe por todo o seu trabalho árduo, deixando os alunos ainda mais confusos. Eles disseram que estavam preocupados com a sua ausência, mas Kiria assegurou-lhes que estava perfeitamente bem. Ele explicou que a mulher que acabaram de conhecer era na verdade sua editora. Então veio a revelação surpreendente. Acontece que Kiria não era apenas o professor deles, ele também era um romancista publicado. Essa revelação por si só deixou Natsuo enlouquecido, especialmente após descobrir que Kiria era ninguém menos que Yu Hazukawa, seu autor favorito. Kiria então perguntou se eles estariam interessados em participar de um concurso de escrita para iniciantes, dizendo que a publicação do clube tinha bastante potencial. O vencedor poderia até ter a chance de se tornar profissional. Natsuo, claro, aproveitou a oportunidade como um cachorrinho sendo oferecido petiscos. No dia seguinte, Natsuo e Mil não conseguiam parar de surtar com o fato de que o professor deles também era seu ídolo literário. Natsuo então provocou Mil por estar tão aliviada que a editora de Kiria não era sua namorada. Mas ele exagerou um pouco e Mil, atrapalhada, acidentalmente empurrou Natsuo escada abaixo, enviando-o diretamente para um encontro com a gravidade. Com a perna fraturada, ele ficou acamado. Mais tarde, Hina chegou em casa e entrou em pânico ao vê-lo ferido. Depois que Rui saiu do quarto, Natsuo admitiu a Hina que não poderia visitar o lugar dela tão cedo devido à sua condição. Mas Hina disse para ele não se preocupar com isso e apenas se concentrar em se recuperar. Enquanto Natsuo devorava a comida da Rui confessou discretamente que estava meio feliz por ele ter quebrado a perna. Ela se inclinou, beijou-o e admitiu que agora ela pode tê-lo só para ela enquanto ele se recuperava. No dia seguinte na escola, o caos irrompeu quando os estudantes viram Mil de joelhos, com os olhos marejados, implorando perdão a Natsuo, prometendo que faria absolutamente qualquer coisa para compensá-lo. Os idiotas cultos ao redor incentivaram Natsuo a aproveitar a situação para algo mais atrevido. Momentos, mas ele rejeitou suas sugestões bobas. De volta à casa, Natsuo tentava desfrutar de um banho tranquilo quando Rui entrou com suas curvas generosas, dizendo que veio ajudá-lo a lavar seu corpo. Aflito, mas incapaz de recusar, Natsuo concordou apenas se mantivessem as luzes apagadas. Então, lá estavam eles na mesma banheira e Natsuo começou mentalmente a pedir desculpas a Hina, já que seu controle estava muito feliz com a obra de arte à sua frente. Enquanto ela esfregava suas costas, a mão dela foi um pouco longe demais em busca do sabonete e acidentalmente agarrou seu controle, fazendo com que Natsuo deixasse tudo ir embora. Prematuramente. O humano ficou tão envergonhado que se retraiu, recusando-se a falar com ela. No dia seguinte no café, Masaki não parava de zoar Rui por causa do incidente.
Rui, dispensando, encontrou Fumiya e mencionou casualmente que Natsuo não iria para a casa dele por um tempo devido à lesão. Mas Fumiya, confuso, disse a ela que Natsuo não ia lá há muito tempo, levantando todos os sinais de alerta possíveis na mente de Rui. Naquela noite, Rui decidiu confrontar Natsuo. Ela perguntou diretamente a ele para onde ele estava indo, já que claramente não estava mais ficando na casa de Fumiya. Pego em flagrante, Natsuo avistou a boneca de Momo e soltou que ele estava ficando na casa da Momo. Rui surpreendentemente acreditou, mas pediu para ir junto na próxima vez para não ter que jantar sozinha novamente. Mais tarde, Natsuo explicou tudo para Fumiya, implorando que o cobrisse se Rui perguntasse novamente. Mas Fumiya deu-lhe um choque de realidade, avisando que se alguém descobrisse sobre ele e Hina, as coisas poderiam piorar muito rápido. Na sala do clube, depois de receber uma selfie provocadora de Hina, quando Rui entrou, ele disse-lhe que iria para a casa de Fumiya. E apesar de desconfiada, ela deixou passar. Mas na verdade, Natsuo estava na casa da Hina, trocando beijos e deixando ela alimentá-lo como um mimado. Como Rui vinha provocando ele esse tempo todo, ele perguntou atrevidamente a Hina se ela faria o mesmo se eles fossem morar juntos. Envergonhada no início, Hina acabou concordando em também polir a ferramenta dele se isso garantisse que ele estivesse seguro. Natsuo sorriu como um homem que acabou de ganhar na loteria e a beijou novamente, mais apaixonadamente desta vez, antes de perguntar se poderia tomar banho ali. Embora hesitante, Hina deu... Entraram. Tiraram suas camadas, prontos para entrar naquele paraíso proibido, até que a campainha tocou. Pensando que era o entregador, Hina abriu a porta e encontrou Rui. Ela entrou, caminhou silenciosamente até Natsuo, lágrimas caindo, e saiu correndo de dor. Hina, atordoada, olhou para baixo e viu 2 guarda-chuvas. Isso significava que Rui tinha vindo buscar o machucado Natsuo. O segredo deles agora estava revelado. De volta em casa, Natsuo soube por Akihito que Rui não estava por perto. Momentos depois, Fumiya ligou para informá-lo que Rui tinha ido até lá, preocupada com a perna de Natsuo. Apesar de sua lesão, Natsuo procurou pelas ruas encharcadas de chuva até encontrar Rui. Sozinho, quando ele tentou se desculpar, ela o deu um tapa no rosto e o chamou de mentiroso. Depois que as coisas se acalmaram, Rui o chamou de tolo por sair naquela condição, mas Natsuo disse a ela que iria a qualquer lugar por ela, mesmo que isso significasse ficar encharcado e sujo. Rui compartilhou que após sair da casa de Fumiya, ela procurou pistas e acabou no quarto dele. Lá, ela leu seu manuscrito e percebeu que a heroína de sua história não era outra senão Hina. Com seu mundo agora de cabeça para baixo, Rui finalmente perguntou se ele amava Hina, e Natsuo revelou a verdade de que amava Hina desde que esse anime começou. Rui perguntou a Natsuo se Hina estava ciente dos sentimentos dele, e ele admitiu que sim. Não só isso, mas Hina também correspondia a esses sentimentos. Quando Rui o pressionou sobre o que ele pretendia fazer com Hina, Natsuo revelou que queria um futuro com ela. Ouvir isso destruiu Rui por dentro, mas em vez de reagir com raiva, ela beijou. E quando Natsuo instintivamente recuou, ela o deteve, pedindo se ele poderia permitir a ela esse último beijo. Quando Tsukiko perguntou onde eles tinham estado, Rui cobriu Natsuo com uma mentira. Ela disse à mãe que Natsuo a havia salvado da chuva e escorregou, se sujando de lama no processo. E quando Natsuo tentou agradecer Rui por ficar calada, ela foi direto para o quarto sem dizer uma palavra. Sozinha no banheiro, Rui não conseguiu mais segurar. Suas emoções transbordaram e ela começou a chorar. Na manhã seguinte, Rui estava de volta ao seu eu sereno, cumprimentando Natsuo como se nada tivesse acontecido. Mas a caminho da escola, ela jogou uma bomba nele, dizendo que decidiu começar a não gostar dele. Não por ódio, mas como uma forma de armadura emocional, uma maneira de forçar-se a curar. Mais tarde na aula, a escola distribuiu os calendários anuais dos estudantes e neles havia um anúncio sobre uma próxima excursão escolar à praia. Todos estavam animados, exceto Natsuo, que permaneceu quieto mesmo enquanto Yuya tentava animá-lo. Eventualmente, Natsuo encontrou-se com Hina, e quando ela perguntou como Rui estava, ele contou a verdade, que Rui agora sabia de tudo e tinha decidido odiá-lo por suas próprias propósitos. Quando Hina passou por Rui mais tarde, Rui passou por ela friamente, sem dizer uma palavra. Na sala do clube, o grupo se reuniu e ficou animado com a viagem à praia e todas as experiências que ela poderia trazer. Karia entrou segurando os resultados do concurso de redação e soltou a surpresa. Um deles havia vencido. Era Rui. Todos a parabenizaram, surpresos por ela ter conseguido, mesmo nunca tendo escrito nada antes. A caminho de casa, Natsuo encontrou Miu. Ela admitiu que também estava desanimada por ter perdido para Rui, questionando se tinha algum talento real. Ela rememorou sua infância, quando sempre amou livros e venceu concursos, o que a fez acreditar que nasceu para ser escritora, mas agora perder a fazia sentir-se sem talento. Mas o que ela tinha, disse, era a fome de vencer, algo que Rui não tinha. Inspirado pelas palavras dela, Natsuo foi ao apartamento de Karia naquela noite e implorou para ser seu aluno. Karia o rejeitou a princípio, mas Natsuo ofereceu a ele alguns trabalhos triviais em troca.
o que lhe garantiu uma vaga. Lá, Natsu confessou o quanto sua derrota o abalou e o quanto ele queria ser romancista. Ver Rui ganhar tão facilmente o abalou, e ele precisava de ajuda para melhorar. Foi então que Kariya revelou a reviravolta. Rui havia recusado o prêmio sem explicação. Em seguida, ele deu a Natsuo uma verdade fria. Ele lhe disse que Rui não tinha a paixão que Natsuo tinha. Sua maior força não era a habilidade, era o seu desejo ardente de escrever. E ser aluno de Kariya não resolveria isso magicamente. Tudo o que Natsuo precisava já estava dentro dele. Kariya então desafiou-o perguntando se ele queria escrever por paixão ou se apenas queria o status glamuroso de ser um romancista. De volta em casa, Natsuo encontrou Rui e a parabenizou, mas quando ela tentou minimizar, ele disse para ela ter orgulho. No entanto, em seu quarto, Natsuo se sentiu em um turbilhão, percebendo o quão patético se sentia após a palestra de Kariya. No dia seguinte, Natsuo mergulhou de volta na escrita. Ele pegou um livro da estante de Kariya como referência e começou a aprender intensamente. Alguns dias depois, ele apareceu na sala do clube com um conto que havia escrito em um novo gênero que ainda não havia tentado, antes dizendo a Kariya que ele iria enviar um toda semana a partir de agora. Logo depois, a excursão da escola para a praia começou. Natsuo se divertiu com a turma, aproveitando o sol, brincando com seus amigos e aproveitando a vida. Durante o jantar, enquanto Natsuo ainda pensava em Rui, Alex o surpreendeu com um beijo, após ter tomado uma poção maluca. Hina tentou terminar as coisas novamente, mas Natsuo estava cansado de se conter. Ele tirou um anel, colocou no dedo dela e disse que estava sério sobre estar com ela. Hina se derreteu com suas palavras e ele disse que, embora este anel possa ser barato agora, ele trabalharia mais para garantir que daria a ela um caro no futuro, fazendo com que Hina cedesse. Ela o beijou e os dois se abraçaram. Eles foram para a cama e desta vez começaram a tocar música de partitura, e os sons melodiosos flutuaram pelo quarto. Depois de alcançar o ápice da dopamina, Natsuo perguntou quando Hina começou a se interessar por ele, e ela disse que foi quando começaram a conversar no telhado. Ela então disse a ele que se um dia ele se apaixonasse por outra pessoa, deveria ser honesto com ela, mas Natsuo a tranquilizou dizendo que isso nunca iria acontecer porque ela tinha o melhor carinho do mundo. No entanto, alguns dias depois, Hina foi repentinamente convocada à sala de conferências pela diretora. Lá, esperando por ela, estava uma evidência, uma foto dela trocando beijos com Natsuo. Hina ficou parada, congelada, em descrença enquanto o diretor explicava que a foto havia sido capturada por acidente. Eles perguntaram se ela tinha algo para provar o contrário, mas seu longo silêncio confirmou que a alegação era verdadeira. Tremendo, ela perguntou se a foto tinha sido divulgada publicamente. Quando a asseguraram que não, Hina caiu de joelhos, implorando para que a punissem sozinha e poupassem Natsuo de qualquer consequência. No final do semestre, enquanto os alunos se reuniam no auditório, Hina apareceu no palco pegando todos de surpresa. Com um sorriso composto, ela anunciou sua decisão de se transferir para outra escola. Os estudantes gritaram, implorando para que ela ficasse, mas ela os agradeceu sinceramente pelas memórias e desejou sucesso a todos no futuro. Confusos e despreparados para esse adeus repentino, Rui e Natsuo se olharam, cada um esperando que o outro tivesse alguma explicação, mas nenhum sabia de nada. Natsuo a chamou freneticamente, mas ela não atendeu. Determinado, ele correu para a sala dos professores, apenas para ser parado por Ayane, que já sabia o que tinha acontecido entre ele e Hina. Enquanto isso, no telhado, Kariya confrontou Hina, dizendo que tinha suas suspeitas após ler o manuscrito de Natsuo. Kariya disse a ela que, como seu velho amigo Higiwara, ela deveria ter confiado nele e esperado até a formatura. Mas Hina, lutando contra as lágrimas, confessou que esperar não teria mudado nada, pois seu amor por Natsuo era profundo demais para suprimir. Em outro lugar, Natsuo chegou ao apartamento de Hina apenas para descobrir que estava vazio, fazendo-o desabar. Ele então viu uma carta na qual Hina revelou que teve que fazer tudo aquilo porque seu segredo havia sido exposto e que ela escolheu não contar a ele para protegê-lo de fazer algo imprudente que pudesse sabotar seu futuro. Ela o instou a não persegui-la, mas a seguir em frente e perseguir seu sonho de se tornar escritor. Ela pediu desculpas por ter escondido a verdade, confessou que o tempo que passaram juntos foi a parte mais feliz de sua vida, e disse a ele que o amava. Uma semana depois, Rui expressou sua frustração para Misaki, chateada que Hina tinha desaparecido sem dizer nada e que Natsuo tivesse se isolado como um eremita. Kariya, preocupado, veio visitar e tentou animar Natsuo, mas quando notou a carta e deu uma olhada rápida, ele explodiu. Furioso, ele disse a Natsuo que se lamentar assim tornaria o sacrifício de Hina sem sentido, e Natsuo desabou em lágrimas, sentindo-se completamente impotente. Enquanto isso, Rui estava de pé à porta, ouvindo-os. Mais tarde, Natsuo informou a Kariya que, em vez de enviar contos, ele agora estaria trabalhando em um romance completo, pois não conseguiria seguir em frente se não expressasse seus sentimentos. Enquanto isso, Tsukiko silenciosamente rastreou a nova localização de Hina para garantir que ela estivesse
seguro. Ela pediu a Akihito para não mencionar isso para os mais jovens, especialmente Natsuo, já que ambos agora estavam cientes do relacionamento entre ele e Hina, e isso os levou a questionar se deveriam ter se casado de novo. Rui entrou no quarto de Natsuo e percebeu que ele ainda não tinha tocado na comida. Ela desabafou novamente com Masaki, que então teve plano. Ele arrastou Natsuo para uma casa de banhos pública, onde sua tatuagem deixou Natsuo de olhos arregalados. Masaki compartilhou a história por trás disso, de como ele uma vez deixou a Yakuza, irritando seu pai. Naquela época ele se sentia mais feliz, livre para amar abertamente o homem dos seus sonhos, mas depois que seu pai morreu de câncer, a culpa o impediu de ir ao funeral. Pouco tempo depois, Rui trouxe comida novamente para o quarto de Natsuo e desta vez ele comeu, o que a fez sorrir. Ele continuou escrevendo seu romance, apesar da dor no coração. E gradualmente as palavras começaram a ganhar vida novamente. Ao vê-lo, Rui começou a acreditar que ele poderia ficar bem, afinal. Alguns meses se passaram e Natsuo finalmente saiu de seu quarto, chocando Rui. Ele disse a ela que seu manuscrito estava completo e pediu que ela o lesse. Ele pediu desculpas por ter feito seus pais se preocuparem e, ao vê-lo como era antes, decidiram celebrar o ano novo juntos. Então, visitaram um santuário onde todos se reuniram para apoiar Natsuo. Mais tarde, Natsuo levou o romance concluído para Kariya, surpreendendo-o com o progresso. Aquela noite, Kariya ficou acordado lendo e ficou impressionado com o quanto Natsuo tinha vir. Uma semana depois, ele convidou Natsuo e o apresentou a um homem chamado Tsutuya. Os três saíram e, por fim, chegaram a um evento prestigiado de artes. Lá, Kariya revelou que havia submetido o trabalho de Natsuo e que ele tinha vencido em primeiro lugar na categoria de escritores amadores. Enquanto Natsuo estava diante da audiência para fazer um discurso, ele tropeçou nas palavras, agradecendo a todos que o apoiaram, embora ele chamasse sua vitória de sorte, porque não tinha certeza se conseguiria repetir isso. De volta para casa, Natsuo entrou e viu Hina, ou pelo menos ele pensou. Dominado pela emoção, abraçou-a fortemente, dizendo que estava com saudades, mas acabou sendo Rui usando uma peruca. Rui correu imediatamente para o quarto, e quando Natsuo foi encontrá-la mais tarde, ela explicou que a Momo a emprestou, já que estava pensando em deixar o cabelo crescer. Rui admitiu que quando ele a abraçou, quase chorou sabendo que o abraço não era para ela, e o quanto aquele abraço apertado a fez perceber o ápice do amor dele por Hina. Então, com um sorriso brincalhão, ela perguntou a Natsuo se ele tinha realmente pendurado Hina no lustre, falando em japonês. Corando, Natsuo confessou a verdade, e sem aviso, Rui o empurrou, beijou-o e disse que não iria mais se conter por Hina, chocando Natsuo. Enquanto isso, Hina estava agora estabelecida em sua vida com o cabelo curto. Em seu apartamento silencioso, ela mantinha duas coisas perto, uma cópia do romance de Natsuo e o anel que ele uma vez lhe deu. Fim. Se você gostou deste resumo, clique no botão curtir e insulte o personagem principal como um fã de Arne School. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais aventuras cheias de enredo. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo aqui.